Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 235 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 672 e 673 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jus-operária brasileira sobre os tribunais regionais do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 672 da Consolidação das Leis do Trabalho que os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da metade mais um do número de seus juízes, dos quais, no mínimo, um representante dos empregadores e um dos empregados. Cabe-nos aqui uma análise mais aprofundada desse artigo 672, porque, em primeiro lugar, não existem mais os juízes nos tribunais regionais do trabalho, mas agora a nomenclatura utilizada para os seus componentes é de desembargador. Portanto, os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da metade mais um do número de seus desembargadores. Por outro lado, não existe mais a figura do juiz classista em todos os níveis da justiça especializada do trabalho, por força da sua extinção pela Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999. Portanto, desde 9 de dezembro de 1999, não existem mais as figuras dos juízes classistas em todos os níveis da justiça especializada do trabalho. Portanto, o artigo 672 consolidado deve ser interpretado da seguinte maneira: os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da metade mais um do número de seus desembargadores e apenas e tão somente desta forma. Nos diz o artigo 672 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita com relação ao seu parágrafo 1º, que as turmas somente poderão deliberar presentes pelo menos 3 de seus juízes, entre eles os dois classistas. Voltamos a informar, como nós já havíamos constatado no estudo do caput desse artigo 672 da Consolidação das Leis do Trabalho, que os juízes classistas foram extintos pela Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro
de 1999. Portanto, o parágrafo 1º do artigo 672 da Consolidação das Leis do Trabalho tem que ser interpretado da seguinte forma: as turmas somente poderão deliberar presentes pelo menos 3 de seus desembargadores, porque já vimos que o termo atual para designar os componentes dos tribunais regionais do trabalho não é mais juiz, mas sim desembargador. Portanto, as turmas somente poderão deliberar quando estiverem presentes pelo menos 3 de seus desembargadores. Para a integração desse quórum, poderá o presidente de uma turma convocar desembargadores de outra da classe a que pertence o ausente ou impedido. Nessa continuidade do parágrafo 1º do artigo 672 consolidado, nós temos 2 observações. Primeiro, ele continua a apresentar o termo juiz para designar os atualmente desembargadores. E na outra, ainda faz menção aos juízes classistas que, como já vimos, foram extintos pela Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999. Portanto, o total do parágrafo 1º do artigo 672 seletista tem que ser assumido da seguinte maneira: as turmas somente poderão deliberar presentes pelo menos 3 de seus desembargadores. Para a integração desse quórum, poderá o presidente de uma turma convocar desembargadores de outra. Não vale mais a assertiva da classe a que pertencer o ausente ou impedido, porque esta se referia justamente aos juízes togados e aos juízes classistas, que, com a extinção dos juízes classistas pela Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, deixaram de existir. Portanto, o presidente de uma das turmas poderá convocar desembargadores da outra para integrar o quórum de pelo menos 3 desembargadores que é previsto no início do caput, no início do parágrafo 1º do artigo 672 consolidado. Nos diz ainda o artigo 672 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em relação ao seu parágrafo 2º, que nos tribunais regionais as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvada no tribunal pleno a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. Portanto, nos tribunais regionais as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria dos desembargadores presentes. Não existe mais o termo juiz, o termo atual é desembargador. Portanto, as decisões pelo voto da maioria dos desembargadores presentes, ressalvada no tribunal pleno, apenas no tribunal pleno, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. Por que existe essa ressalva? Porque a declaração de inconstitucionalidade exige o voto da maioria absoluta, que é a metade dos desembargadores que compõem o tribunal, e não só dos presentes. Portanto, para haver a decisão sobre declaração de inconstitucionalidade
de lei ou ato do poder público, é necessário que haja o voto da maioria absoluta, metade dos desembargadores que compõem o tribunal, e não só a metade dos presentes. Nesse sentido, nós temos que sempre levar em consideração que a composição do Tribunal Pleno, como o próprio nome já exige, ela é composta por todos os desembargadores que fazem parte daquele Tribunal Regional do Trabalho. E, nesse sentido, o que vai acontecer é que, se houver julgamento a respeito de um incidente de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, o quórum necessário não será determinado pelo voto da maioria dos desembargadores presentes, mas sim pelo voto da maioria absoluta, metade mais um dos desembargadores que compõem todo o Tribunal Regional. Nos diz ainda o artigo 672 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 3º, que o presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, somente terá voto de desempate. Portanto, quando não for caso de declaração de constitucionalidade de lei ou de ato do poder público, o presidente do tribunal somente terá voto de desempate. Ele, portanto, normalmente não proferirá o seu voto, a não ser que haja empate entre as decisões, e ele vai proferir o voto de desempate. Nas sessões administrativas, o presidente votará como os demais desembargadores. O termo utilizado pelo parágrafo 3º do artigo 672 consolidado, juiz, já não mais se faz presente, sendo a nomenclatura atual como desembargador. Portanto, nas sessões administrativas, não vale a regra do voto do presidente do Tribunal Regional, apenas e tão somente na hipótese de empate entre as decisões dos demais pares. Nas sessões administrativas, o presidente votará como os demais desembargadores. Portanto, ele votará como se fosse um desembargador normal, cabendo-lhe ainda o voto de qualidade. Mesmo com o voto do presidente normal, como todos os demais desembargadores, se houver empate, ainda cabe-lhe o voto de qualidade ou voto de Minerva ou voto de desempate, como são utilizados os termos para representar esse tipo de votação. Nos diz ainda o artigo 672 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 4º, que no julgamento de recursos contra a decisão ou despacho do presidente, do vice-presidente ou do relator, ocorrendo empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. Portanto, no julgamento de recursos contra decisões ou despachos do presidente, do vice-presidente ou mesmo do relator, se houver empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. Portanto, havendo empate, vai prevalecer a decisão ou despacho recorrido. Não havendo possibilidade de voto de desempate,
ou mesmo de situação de voto de qualidade. No julgamento dos recursos contra a decisão ou despacho do presidente, do vice-presidente ou do relator, ocorrendo empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. Nos diz o artigo 673 da Consolidação das Leis do Trabalho que a ordem das sessões dos tribunais será estabelecida no respectivo regimento interno. Apesar de ser autoexplicativo, esse artigo 673 nos serve, além de determinar que a ordem das sessões dos tribunais será estabelecida no respectivo regimento interno, para que nós mantenhamos íntegra a nossa expressão de pensamento, no sentido de que o legislador reformista, que trouxe a lume a Lei número 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu a oportunidade ímpar de enxugar o texto seletista e retirar todas essas situações que dizem respeito à composição dos tribunais, à competência de juízes, à distribuição organizacional da Justiça do Trabalho. Todas elas tinham que ser alijadas do corpus seletista, porque elas são imanentes à lei orgânica da magistratura nacional ou aos respectivos regimentos internos dos tribunais, e, portanto, não tem razão de ser que todos esses artigos venham a ser adicionados à consolidação das leis do trabalho, porque eles não são relativos às relações de emprego e de trabalho, mas sim à organização judiciária e, portanto, tem que ser especificada nos regimentos internos e na lei de organização da magistratura nacional, a LOMA. Assim, pois, nos vem também à lume a ideia que já viemos defendendo durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, da necessidade premente de se estabelecer um Código do Trabalho e um Código de Processo do Trabalho para justamente impedir a insegurança jurídica que advém de todo o texto seletista totalmente fragmentado pela ação dos anos e pela evolução própria do direito do trabalho, seja no sentido material ou no seu sentido processual. Neste contexto, parece-nos que seja natural a evolução da consolidação para a codificação, que infelizmente ainda não veio, mas que gostaríamos de ver implementada no legado jusoperário brasileiro o quanto antes. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 235 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nas nossas aulas e concitar àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido
de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.